Todos, no nome do nosso Senhor Jesus, nós vamos nos aquietar enquanto ouvimos o prelúdio. Prepare-se em oração, nós vamos iniciar o culto que devemos ao nosso Deus. Meus irmãos, é Deus quem convoca a sua igreja para adorá-lo, e nós juntos, como igreja do Senhor, concentrados na adoração ao nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, prestamos culto ao Senhor. E vamos juntos ler o Salmo 96, de pé, a uma só voz. Salmo 96. Leiamos todos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. É a convocação do Senhor para a sua igreja. Nós vamos ainda em atitude de adoração orar ao nosso Deus, e vamos ser conduzidos pelo presbítero Edson. Bondoso Senhor, que Deus grande é o Senhor, que Deus santo é o Senhor, que Deus maravilhoso é o Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado pelo teu grande amor por nós.
quando enviaste Cristo naquela cruz para nos salvar, Senhor. Nós te agradecemos e te agradeceremos sempre. Onde estaríamos se não fosse a cruz de Cristo e o Evangelho em nossas vidas? Obrigado por esta reunião nesta noite, o culto, Senhor. Oh, que bênção, Senhor, que alegria é para a nossa alma, Pai. Que bom estarmos na Tua presença em culto e declararmos ao Senhor os nossos louvores, a nossa adoração, orarmos ao Senhor, fazermos as leituras da Tua santa palavra e, sobretudo, Pai, ouvir o Senhor falando conosco. Amém, que bênção, Senhor. Muito obrigado. Recebe a adoração do Teu povo, Senhor. Sim. Nós a apresentamos por Cristo. Por Ele, Senhor Deus, nós te pedimos, recebe-a em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós entoaremos o hino Trindade Santíssima, de número 11, em nosso inário. Nós vamos agora, em momento de contrição, confessar a Deus os nossos pecados. E na condução deste momento nós vamos abrir as Escrituras no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Daniel 9. Farei a leitura dos versículos 1 ao 19. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível,
que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. Mas nós vamos ter esse momento de confissão de pecados. Nós podemos olhar para este texto das Escrituras e tomar como exemplo de real confissão, de nos colocarmos diante do nosso Deus, suplicando a sua misericórdia, sabendo que estamos diante de um Deus perdoador, de um Deus que nos atende não fiado nos nossos próprios méritos, mas nas suas próprias misericórdias. Eu vou pedir, após alguns instantes, nosso irmão Diácono Euder para nos dirigir nesta oração de confissão ao nosso Deus.
Senhor Deus, ó Pai, exaltado, glorificado, engrandecido, Pai, seja o Teu nome em toda a terra, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, mais essa oportunidade que temos de juntos, ó Pai, como Teu povo, louvar e engrandecer ao Senhor na beleza da Tua santidade, Pai. E da maneira como lemos na Tua palavra, Senhor, nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Pai. Nos ajuda, Pai, a prestarmos um culto em espírito e em verdade ao Senhor, porque o Senhor merece o nosso espírito e em verdade, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia do Teu povo, que muitas vezes faz o que não é para fazer, ouve o que não é para ouvir, fala o que não é para falar, vê o que não é para ver. Tem misericórdia, Pai, de nós. Nos ajuda a termos mais compromisso com o Senhor, com a Tua santidade, com o Teu Evangelho, Pai, em todos os momentos da nossa vida. E assim como orou Daniel, Pai, nós fazemos nossas súplicas não fiados nas nossas justiças, mas no nome de Jesus Cristo, Pai, que morreu por nós. Amém. Pedimos que o Senhor, por amor de Ti mesmo, ouve a nossa oração, Pai, perdoa-nos, Pai, atende-nos, e não retardes, Pai, por amor de Ti mesmo. Nós te pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja e nos conduza a prestarmos um culto que só ao Senhor é devido. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, mesmo assentados, mas em atitude de contrição ainda, nós vamos entoar o hino Perdão, de número 71. Sem sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por Ti, e firme em Teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escutou Deus a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova esse pobre coração. Amém, Senhor. Amém. A palavra do Senhor nos garante que Deus é um Deus perdoador. Salmo 103, versículo 12, ele diz: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Louvado seja o nome do Senhor, que nos perdoa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos ainda, a nossa leitura sequencial, alternada, nós vamos ler Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6, carta à igreja em Sardes. Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Lerei os versículos ímpares e os irmãos leem os versículos pares. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas.
Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique em nosso coração. Nós vamos, irmãos, agora entoar o hino Consagração, de número 224, em tempo em que nós traremos os dízimos e ofertas àqueles que vieram preparados. Hino Consagração, de número 224. Vamos entoar de pé. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, neste momento de culto, pelos dízimos e ofertas que o teu povo trouxe à tua casa. Abençoe, ó Pai, esses recursos para que haja mantimento em tua casa, ó Deus. Dê sabedoria aos teus servos, para que possam administrá-los com todo o temor diante do Senhor. E derrama, ó Pai, bênçãos sobre os teus servos, sobre cada servo do Senhor, ó Deus, que o Senhor possa estar abrindo as portas do céu e derramando bênçãos sem medidas. Que o teu povo possa permanecer sempre fiel a Ti, trazendo aquilo que lhe é devido à casa do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou.
nosso pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda minha força levou, mas eu confessei meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao sentar em minhas águas livre estarei. Confessei meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao sentar em minhas águas livre estarei. Há momentos em que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos em que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar
Som, 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 som. Irmãos, eu vou falar um pouquinho mais alto, acho que teve algum probleminha. Nós vamos ter agora um momento tão especial para a igreja. Nós teremos um momento especial para a igreja. Antes do nosso início do culto, nós conversávamos e eu citei que a vida do pequeno Júlio, filho dos nossos irmãos Davi e Ellen, me recorda o momento em que Ana volta com o profeta Samuel pequeno e diz assim, por este menino orava eu. O pequeno Júlio foi alvo das orações da igreja, passou pelo vale da sombra da morte várias vezes, mas o Senhor, na sua graça e misericórdia, conservou a vida desse pequeno filho da aliança. E está conosco hoje o reverendo Marcos André, que é o pai da nossa irmã Ellen, sogro do Davi, e nós queremos convidá-lo e também convidar os nossos irmãos Davi, Ellen, o pequeno Júlio, o reverendo Marcos André, que é o avô, tem a honra de conduzir este momento tão importante dentro do povo da aliança. Boa noite, irmãos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Para a gente, especialmente, é um momento muito especial estarmos aqui nessa noite e esse final de semana inteiro poder conviver com o nosso Julinho, alvo das nossas orações e intercessões, e choro, sofrimento, mas o Senhor nos abençoou finalmente. E hoje estamos aqui para participar desse momento. Eu agradeço ao reverendo Timóteo, agradeço ao Conselho da Igreja por permitir que esse ato aconteça, o ato do batismo do nosso Julinho. Interessante lembrarmos que o batismo, ele é um sacramento da nova dispensação que foi instituído pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele estava para partir para os céus e nos deixa a grande comissão, o versículo 20 dizendo, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o batismo cristão, que é feito com água, é um sinal, na verdade, daquilo que o Senhor fez com as nossas vidas, quando derramou seu precioso sangue e nos purificou. Para os adultos, para as crianças, portanto, é um privilégio participar de um momento como esse, porque o batismo é a porta de entrada para a membresia da igreja, da chamada igreja visível, a igreja como nós podemos ver. E é interessante que, dentro daquela máxima de continuidade e descontinuidade do Antigo Testamento, nós encontramos ali o rito da circuncisão. O que era o rito da circuncisão? Era quando nascia uma criança do sexo masculino, ao 8º dia, ele deveria ser apresentado ao sacerdote, e ali era feita a circuncisão, e aquela circuncisão simbolizava exatamente o fato
de que aquela criança pertencia à família da aliança. Continuidade e descontinuidade. No Novo Testamento, nós estamos livres da lei cerimonial, mas agora nós temos o batismo, e inclusive o batismo dos infantes, dos nossos filhos. Alguém poderia perguntar, por que é que vocês batizam crianças, onde a Bíblia nos diz que é quem crê e for batizado que será salvo? Nós não somos credobatistas, nós somos pedobatistas, ou seja, nós defendemos que as crianças, os nossos filhos, devem ser batizados, por entendermos que eles são filhos da aliança. Nós cremos na promessa que Deus fez com o seu povo, e isso é muito importante, e o suficiente para que nós participemos desse momento com muita tranquilidade, com muita alegria, sabendo de que os pais apresentam aos seus filhos com fé de que eles são este filho da promessa e que em determinado tempo eles vão professar a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que há instruções nas Escrituras que nós entendemos ser suficientes para que nós pratiquemos o batismo infantil. Entre eles, aquilo que o apóstolo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, 14, quando ele nos diz que os filhos dos crentes também podem ser chamados de santos. Santos no sentido de separados por Deus para fazer parte da família da aliança. Não batizamos os nossos filhos para que ele deixe de ser pagão, mas sim porque entendemos que eles são filhos da aliança. E é um grande privilégio participar de momentos como esse, principalmente para um pastor batizar os seus filhos, não é? E depois batizar os seus netos. Cumpre-se então o Salmo 128, né? Diz, os filhos dos teus filhos. Então, é uma promessa de Deus maravilhosa e nos alegramos por isso. Então, eu tenho algumas perguntas de praxe para fazer a vocês, que eu poderia evitá-las, porque eu conheço vocês. Mas faz parte do nosso rito litúrgico, que é a pergunta: se vocês creem nas Escrituras Sagradas como sendo a inspirada, inerrante, autoritativa e suficiente palavra de Deus, as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, vocês creem? Sim. Vocês creem na existência de um único Deus, que subsiste eternamente entre Filho e Espírito Santo? Vocês confirmam isso? Sim. Vocês também professam que mesmo o pequenino Julinho, tão xoxinho, não é? Tão pequenino, não sabe nem o que está acontecendo ali, parece tão santinho, mas vocês sabem, vocês professam que ele é um pecador, que carece de Cristo Jesus na vida dele, para que ele possa ser salvo. Vocês confirmam isso? Sim. Para aqueles que nos visitam, é porque as Escrituras Sagradas nos dizem que todos os homens nascem com a semente do pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz isso, né? Portanto, assim como por um só homem entrou um pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O rei Davi, escrevendo o seu salmo, um belíssimo salmo, ele diz isso: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Então, esse pequenino também é um pecador carente da graça de Deus na vida dele. Eu quero agora perguntar a vocês, se vocês prometem algumas coisas
Se vocês prometem, por exemplo, que se o Senhor for servido, conservar a vida do Julinho até a idade da razão, se vocês haverão de instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como nos ensina as Escrituras Sagradas, vocês se comprometem a ensiná-lo desta forma? Ainda mais, vocês prometem ensinar-lhe a ler, para que ele venha a ler por si mesmo a Santa Escritura. Vocês prometem orar por ele e com ele. Vocês prometem servir-lhe vós mesmos de bons exemplos de piedade e religião, e esforçar-vos por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e na correção do Senhor? Sim. Por último, vocês prometem ler com ele a Bíblia, trazê-lo à igreja, e aqui eu sempre friso essa pergunta, né? Essa promessa. Vocês prometem trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a sua mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele? Sim. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer por esse momento. Momento tão especial, no qual Ellen e Davi apresentam o pequenino Júlio, o Julinho, para ser batizado, entendendo eles que o Julinho faz parte da família da aliança. Nós queremos pedir ao Pai que, em nome de Jesus, essa cerimônia aqui, que é feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja ratificada no céu. E que teu nome seja glorificado com a fé de Ellen e do Davi, de trazerem o Julinho aqui tão pequenino, tão frágil, para esse momento tão especial. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu convido vocês ainda a ficarem de pé, e eu vou então, nesse momento, Julinho, tudo bem contigo? Não está sabendo de nada, né? Mas os seus pais têm fé que você é filho da aliança, filho da promessa. Filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvado seja o teu nome pela vida de Julinho. O Senhor preservou a vida dele. Nós temos essa plena consciência. Foi Deus que preservou, que nos proporcionou este momento, Senhor, tão importante na vida dele e na vida dos seus pais, na nossa vida também, de podermos ver quanto o Senhor foi generoso, gracioso, bondoso, benigno em trazê-lo até aqui. Senhor, essa cerimônia que foi feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós queremos pedir que o Senhor esteja abençoando ao Julinho, que os seus pais possam cumprir com as promessas que solenemente eles fizeram aqui, e que, quando maiorzinho, na idade da razão, o Julinho possa confessar a Jesus como sendo Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Interessante lembrar que, certa feita, os homens quiseram afastar as crianças de Jesus, e Jesus não permitiu, mas ainda chamou a atenção deles, dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Eu tenho um trauma de pegar criança pequena, não sei se vocês sabem,
A Tâmara, que está ali, eu derrubei-a com 3 meses de idade. Então, eu tenho medo, mas eu vou me arriscar a pegar no Julinho aqui e não vai acontecer nada. Julinho, essa é a sua família, a família da Aliança. Família da Aliança, esse é Julinho, o mais novo integrante dessa família. Deus os abençoe. Vocês podem assentar. A gente sempre esquece de alguma coisa, não é, Davi? Eu esqueci que a SAF de Brotas sempre dá uma lembrancinha para as crianças que nós batizamos. É uma toalhinha, né, com o nome bordado deles, e eu também vou dar esse presente ao nosso Julinho aqui. Irmãos, nós vamos ainda, antes da pregação da palavra, orar ao Senhor, intercessão, ações de graças. Curve sua fronte. Santo Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor mais uma vez como igreja do Senhor, alegres por presenciar um momento tão precioso na vida desta igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor, dia após dia, tem dado a graça, ó Deus, aos teus servos de gerarem filhos para o Senhor. Ó Deus, nós pedimos a tua boa mão, Pai, não só sobre a vida do Julinho, mas sobre todas as demais crianças da nossa igreja. Ajuda-nos, Pai, para que nós, como pais ou responsáveis sobre eles, ó Deus, a criá-los no meio do teu povo, criá-los na disciplina e na administração do Senhor, criá-los amando ao Senhor. Dá-nos a graça, Pai, de conduzi-los, ó Pai, com fidelidade diante do Senhor em meio a um mundo tão difícil. Nós queremos suplicar ao Senhor ainda, Pai, a tua bênção sobre nossos irmãos enfermos. Rendemos-te graças, ó Pai, pela vida do Samek, presente hoje aqui, após um longo tempo, ó Pai, e pedimos que o Senhor continue dando recuperação ao teu servo. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, pela vida dele, até aqui o que temos visto, como temos visto a tua boa mão. Pedimos ainda a tua bênção sobre o presbítero Edson, a recuperação também da sua cirurgia. Põe tua boa mão sobre o teu servo. Pedimos tua bênção sobre o pai da nossa irmã Luziane. Pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre a mãe do nosso irmão Diácono José Carlos. Suplicamos tua bênção também, Senhor, a tua recuperação sobre nossa irmã Edinalva, sobre a irmã Simone, tuas servas, ó Deus, enfermas. Põe tua boa mão sobre aquela casa. Pedimos, ó Deus, que o Senhor haja com misericórdia, Senhor, sobre não só aqueles que estão enfermos fisicamente, mas aqueles que estão espiritualmente frios, ó Deus, sem desejo de cultuar, de adorar o Senhor, de ler a tua palavra, que perderam a alegria da tua salvação. Pedimos a tua misericórdia sobre aqueles que já estão longe do Senhor, que outrora estiveram em nosso meio, mas que estão desviados, e pedimos, ó Pai, que o Senhor haja com graça, com misericórdia. O Senhor é poderoso para trazê-los de volta, filhos da aliança, ou cônjuges descrentes. Ó Deus, o Senhor conhece a oração do teu povo aqui. O Senhor conhece as lutas de cada família. Deus, tem misericórdia, Senhor. Pedimos tua bênção ainda e misericórdia sobre a nossa nação, nossos governantes. Tem misericórdia, Pai, do nosso país. A tua palavra nos ensina, ó Deus, a orar por todos aqueles que se acham investidos de autoridade. E nós, como igreja do Senhor, o fazemos agora, suplicando. Tem misericórdia de todos os nossos governantes, todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Ó Deus, põe o teu temor no coração destes homens. Levanta servos teus para
serem luz em um meio tão difícil. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Pedimos, ó Deus, ainda a tua bênção, Pai, sobre a nossa construção. Ó Deus, um espaço que será dedicado à adoração do teu nome. Nós pedimos que o Senhor nos dê a graça de concluir aquela construção. Ó Deus, e que ali também o teu nome continue sendo proclamado. Que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Ó Deus, e pedimos ainda, Pai, pela igreja presbiteriana de forma geral. Abençoa a nossa igreja, a nossa denominação, os seus líderes, a igreja do Cambeba, pastores, presbíteros, diáconos, os demais líderes de sociedades e departamentos. Põe tua boa mão, Pai, sobre a tua igreja, Senhor. É a tua igreja e por isso recorremos a ti. Pedimos isso confiados, ó Pai, nos méritos do Senhor Jesus, o teu Filho, nosso amado Salvador. Em nome dele nós te rogamos. Amém, Senhor. Irmãos, a palavra está com o reverendo Marcos André, que será o ministro do Senhor nesta noite para falar ao nosso coração. Mais uma vez eu quero cumprimentá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, às vezes fico pensando na grandeza de Deus. Ele é incomparável, ele é único. As Escrituras Sagradas nos ensinam isso, né? Ele é eterno. Significa que ele não teve princípio, ele não terá fim. O Salmo 90 diz isso, né? Aquela oração que Moisés faz, dizendo: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, esse é o Deus que nós cremos. E é muito interessante pensar que ele existe fora do tempo. Ele não está preso ao tempo como nós estamos, porque nós não sabemos o que sucederá daqui a 5 minutos. Mas Deus o sabe. E é muito interessante que ele o sabe, não é meramente porque ele tenha uma presciência, mas é porque foi ele quem escreveu a história. Antes que ela acontecesse, o script da nossa vida, como nos diz o salmista Davi no Salmo 139, que ele viu a substância ainda informe. E os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Por isso que ele sabe. Não meramente pela presciência, mas porque foi ele, o autor de tudo, o autor da vida. Então ele está do tempo. Nós não. Estamos presos ao tempo. Um tempo pretérito, de coisas que aconteceram na nossa vida que não voltam mais. Um tempo presente, que nós devemos aproveitá-lo da melhor forma possível para o louvor do nosso Deus e Pai. E um tempo futuro, que nós não sabemos o que acontecerá. Pois bem, a palavra que eu vos trago nesta noite envolve essas 3 dimensões da vida. E eu quero que você então abra as Escrituras Sagradas no Salmo 126. Salmo 126. É um salmo curto, belo, muito lembrados em momentos de ações de graças. Então, abra a sua Bíblia e observe a leitura que eu vou fazer. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia:
grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai quanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra aberta, palavra que foi lida, e o Teu povo aqui reunido quer ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Que essa exposição bíblica ela seja fiel às Escrituras. Que nós sejamos alimentados, desafiados em cada das nossas vidas. E que nós nos tornemos não apenas ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra. É assim que nós oramos e bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto ele é belíssimo. É um texto que nos fala de louvor, de gratidão a Deus por aquilo que Ele realizou na vida do seu povo. Não sabemos ao certo quem foi o autor desse belíssimo cântico, mas sabemos que esse cântico está inserido aqui entre aqueles salmos que são chamados cânticos de romagem. Os cânticos de romagem, eles eram feitos para que o povo de Deus, no trajeto entre a sua casa e o templo, viessem cantando e adorando ao Senhor. E quando a gente ouve isso, nós sabemos aqui na nossa região de que muitos, mesmo sem um completo conhecimento dele, não é, fazem esse tipo de travessia. Juazeiro do Norte é conhecido como uma terra de romeiros, onde homens e mulheres saem das suas cidades e vão numa romaria para cultuarem ali a figura do Padre Cícero. Pois bem, eles saem cantando os cânticos deles de adoração, dizendo-se alegres exatamente por aquilo. Pois bem, a origem disso é exatamente no Antigo Testamento, porque o povo de Deus fazia isso. Eles tinham como propósito, pelo menos uma vez na vida, aonde quer que eles estivessem, eles saírem e irem a Jerusalém adorar no templo. Por quê? Porque o pensamento era que Deus, o Deus de Israel, habitava no meio do seu povo, no templo, no Santo dos Santos, que só era penetrado uma vez por ano, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote levava a oferta de todos para que o seu Deus perdoasse o pecado do seu povo, se tornasse propício ao seu povo. Então, baseado nisso, eles deixavam as suas casas, as suas cidades, e iam para Jerusalém. Esse cântico, além de ser chamado de canto de romagem, é também chamado de cântico dos degraus, dando a ideia de que, de onde quer que eles estivessem, eles subiam ao Monte Sião, onde estava o templo, e ali também o templo tinha escadarias para que eles estivessem ali, adorando o Senhor. Então, esses cânticos são exatamente esses. E aqui, especificamente, esse cântico, esse salmo, ele foi composto num tempo, depois de algum problema sério, que nós não sabemos exatamente qual era, mas há majoritariamente se pensa que isso aconteceu
depois da volta do cativeiro babilônico. Tanto é que ele se refere a isso. Mas outros vão discordar, dizendo que era outra coisa, que tinha sido grande bênção que aconteceu ao autor do Salmo, por isso ele escreveu dessa forma. Mas seja quem for, o motivo é claro. São ações de graças ao Senhor pelos seus benefícios para com o seu povo. E o salmista, então, faz questão de expressar isso no texto que nós acabamos de ler. E esse texto, ele nos traz, em primeiro lugar, às claras, a ideia de que nós somos transitórios. Ou seja, nós nascemos, vivemos, temos um passado, vivemos no presente e estamos caminhando para um futuro. Então, traz exatamente essa tridimensão da vida humana. Há uma lei por aí que diz que todo ser vivo, ele nasce, cresce, reproduz e morre. Então, essa é uma lógica a ser seguida. E nós encontramos isso aqui também, quando o salmista, expressando a sua gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor fez, ele vai dizer, reparem comigo, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E é por isso que, majoritariamente, todos vão dizer que isso foi a restauração de Israel depois de 70 anos do cativeiro babilônico. E se pensarmos assim, nós podemos lembrar de que o que aconteceu em Israel foi algo terrível, porque as forças do exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele vence a guerra com o povo de Israel, ele derruba os muros, ele queima as portas, ele saqueia o próprio templo, ele destrói o templo, leva ali os utensílios sagrados. E agora havia grande desolação. A arca do Senhor havia sido levada e perdida, né? Porque não se sabe mais onde a arca está, ou para onde foi, ou o que aconteceu. Nem mesmo, não é? Harrison Ford, no seu livro, né? A Arca Perdida, vai conseguir descrever isso. Mas lembrando-nos que a arca simbolizava então a presença de Deus no meio do seu povo. Era ali quando uma vez por ano o sacerdote levava o sangue de um animal primogênito, perfeito, apontando para o sacrifício de Cristo. Ele levava então aquele animal e ali o Senhor Deus aceitava o sacrifício, enchendo os santos dos santos de fumaça. Mas agora, devemos lembrar que Israel foi literalmente esfacelado. Muitos foram conduzidos cativos para a Babilônia, e os que ficaram estavam em extrema pobreza. Lembram do que diz Neemias no capítulo 1? Porque Neemias estava muito bem. E ele então procura saber o que é que tinha acontecido com os seus irmãos patrícios que ficaram em Jerusalém. E ele recebe a notícia, eles estão em extrema pobreza. Mas o Senhor se lembrou do seu povo. O Senhor restaurou o seu povo em levas. E a primeira leva agora chega a Jerusalém para reestruturá-la. Neemias reconstrói os muros rapidamente. Esdras também vai para trabalhar a perspectiva dos sacerdotes, do culto. Esdras foi aquele que compilou os 150 salmos, como nós temos hoje. Então, ele juntou, ele organizou essa questão. Então, algo maravilhoso aconteceu e o povo estava muito alegre. O salmista, o poeta, estava muito alegre. E ele vai dizer isso expressando: quando o Senhor restaurou a sorte,
ficamos como quem sonha. Como quem sonha? Só quem passa por momentos de dificuldades sabe como aqueles momentos parecem ser eternos, de sofrimentos. Só a graça de Deus. Só a graça de Deus. E isso, então, o salmista deixa muito claro que foi de uma forma tal que a boca deles se encheu de riso e a língua de júbilo. A transformação de espírito angustiado em espírito alegre. Vestes despojadas em vestes de louvor. Lágrimas enxugadas e transformadas em riso. Isso era, de fato, o que estava acontecendo ali no meio de Israel. Por isso, a boca deles se encheu de riso e a língua de júbilo. Mas não somente isso. Olha que coisa maravilhosa. O texto nos diz que as nações reconheciam aquela ação de Deus na vida do seu povo. Veja o final do versículo 2, quando diz assim: então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ou seja, o povo estava contemplando agora aquilo que Deus havia feito no passado. A vergonha não mais existia. A tristeza não mais existia. Existia riso, alegria, júbilo. O Senhor Deus foi generoso com o seu povo, foi gracioso com o seu povo e retirou o seu povo do cativeiro babilônico, exatamente como nós lemos já hoje no texto de Daniel, né, que fala sobre o tempo do fim dito, proferido, profetizado pelo profeta Jeremias. O tempo chegou. O Senhor restaurou a sorte. Essa então é a perspectiva pretérita. Mas observe agora que o salmista não somente está vivendo de passado. Eu gosto muito de museu. Mas tem um ditado que diz: quem vive de passado é museu. Nós temos sim que lembrar do passado, mas lembrando dele no presente para nos ajudar a vislumbrar o futuro, aprendendo com os erros, com os acertos, para olharmos o futuro. Então o salmista faz isso a partir do versículo 3, quando ele diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Era uma perspectiva presente. Não era uma utopia. Embora ele diga que nós ficamos como quem sonha. Mas era uma realidade. Deus havia operado no meio do seu povo e realizado a sua vontade. Deus havia restaurado o seu povo, trazendo de volta daquela vergonha de servir a uma nação pagã, uma nação que zombava do seu povo. Lembram, por exemplo, do Salmo 137, que nos fala exatamente do momento do cativeiro. No Salmo 137, ele nos aponta exatamente para a tristeza e para a zombaria das nações, principalmente da nação babilônica contra Israel e contra o povo de Israel, o Deus de Israel. Quando ele diz assim: às margens do rio da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, dos salgueiros que lá havia, ou nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos
algum dos cânticos de Sião. Como, porém, diz o salmista, haveríamos de entoar um canto ao Senhor em uma terra estranha? O que estava acontecendo aqui é que aquele povo babilônico que levou o povo de Israel cativo fez todas as suas atrocidades, como era comum naquela época. Eles eram temíveis pela sua rigidez, a sua maldade. O próprio rei Zedequias teve os seus olhos perfurados. Eles zombavam. E agora eles diziam como que, onde é que está o Deus de vocês? Então cantem os hinos de Sião. Eles desejavam zombar do povo de Deus. Mas agora não. A coisa mudou. Agora a sorte deles havia sido restaurada. E as nações que antes zombavam de Israel, agora podiam observar que de fato Deus tinha feito grandes coisas por eles, pelo seu povo, o povo da aliança. E não havia outra opção para Israel, senão reafirmar aquilo que o povo estava vendo. Dizendo, com efeito, ou seja, verdadeiramente, é isso mesmo. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. E eu quero aplicar isso não somente à vida nossa como família, presbítero Edson, a irmã Eliana, todos os familiares, a minha família, né? Max, Tâmara, minha esposa, esse momento de alegria. Mas eu também olho para essa igreja e vejo o momento de alegria de vocês, daquilo que o Senhor Deus tem realizado na vida dessa igreja. As notícias se esparramam, se espalham. As pessoas ficam sabendo daquilo que Deus tem feito no meio de vocês. Para a glória de vocês? Não. Para a glória do pastor Timóteo? Não. Para a glória do conselho da igreja? Não. Absolutamente. Para a glória de Deus. É verdade. Certamente, eu confirmo, o Senhor tem feito grandes coisas e por isso nós estamos alegres. Não foi assim que aconteceu também na nossa vida? Eu sou presbiteriano de terceira geração. Eu batizei agora o Julinho, quinta geração de presbiterianos. É de fato emocionante pensar nisso, de como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é generoso. Então as pessoas olham e começam a dizer, a observar isso. E nós só podemos dizer, sim, verdadeiramente, o Senhor fez grandes coisas, faz grandes coisas, por isso nós estamos alegres. E como eu estava dizendo, quando olhamos para a nossa própria vida, meus irmãos, embora sendo crente, como eu disse, de terceira geração de presbiterianos, mas eu também era um perdido pecador, filho da promessa, sim. Mas foi necessário que o Espírito Santo de Deus operasse no meu coração, aplicando a verdade do Evangelho. E eu lembro que eu fui presidente da Mocidade, União de Mocidade Presbiteriana da Igreja de Caruaru, o presbítero esqueci o nome dele agora, vou lembrar já já, ele está aqui presente.
Florentino, Rinaldo Florentino, eu estava confundindo com Reinaldo, era essa palavra. Rinaldo Florentino deve lembrar disso, né? Pois bem, eu fui presidente da UMP, mas eu ainda não havia passado pelo Novo Nascimento. E quando presidente da UMP, nós hospedamos um congresso sinodal de mocidade. Naquela época era um evento bombástico. Principalmente porque o nosso sínodo era muito grande, ele ia do Rio Grande do Norte até o estado de Sergipe. E parte da Bahia também. Então era muito grande. Imagina aí, era jovem de todos os lugares. Pois bem, foi num congresso como esse que o reverendo Vadislau Gomes pregou. E foi ali que eu nasci de novo. Lembro os textos que ele pregou, a forma como ele pregou, falando da nossa necessidade. O Senhor restaurou a minha sorte também, como de muitos de vocês que estão aqui. Porque nós éramos bons? Não. Exclusivamente pela graça de Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória. Mas observe que, depois de falar do passado, se referir ao presente, dizendo que está muito alegre, confirmando tudo aquilo que as nações diziam. O salmista agora vai se voltar para a perspectiva futura. Quando, no versículo 4, ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Poxa vida, a gente poderia pensar assim, parece que há uma incongruência aí do salmista, né? Porque ele disse que o Senhor restaurou. Agora ele está pedindo para o Senhor restaurar. Como é que a gente pode entender esse texto? Eu quero dizer para vocês que, em primeiro lugar, você deve lembrar que a volta do cativeiro babilônico, ele não se deu em uma só leva. Mas foram pelo menos 3 momentos em que o povo voltou para a sua terra. E aqui, então, nós podemos entender que o salmista escreve quando da primeira leva. E ele já agradece ao Senhor, mas o seu desejo é pedir para que o Senhor da aliança restaure completamente o seu povo. Por isso ele pede: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Alguns irmãos aqui já devem ter ido a Israel. Eu não fui ainda. Não sei se o Senhor vai me conceder convida, mas eu gosto muito de geografia bíblica. E quando você olha, então, para um mapa de Israel, é um país pequeno. Dizem, semelhante ao estado de Sergipe, que de norte a sul, ele tem cerca de 320 quilômetros. E que de leste a oeste, máximo de 80 quilômetros. Então, é muito pequeno, né? E que ao sul está exatamente os desertos do Neguebe. Mas há uma coisa importante que o salmista destaca aqui. É que há um determinado momento que aquela terra seca, ela recebe uma trovoada lá em cima. E as águas então descem, são torrentes. Em determinado comentário bíblico, Palmer Roberts diz que as pessoas que visitam aquela região, às vezes inadvertidamente, tentam montar ali as suas barracas para passar a noite, ou ficar um tempo ali. E elas são surpreendidas com as torrentes do Neguebe, que vem água abundante, levando aquela cheia inteira, fazendo com que tudo seja inundado. Alguns filmes estão aí na internet para serem vistos. E o que é que acontece depois da chegada da passada daquela torrente, daquela cheia? Fica ali no solo a fertilidade, é um solo fértil,
para a plantação. E ali então se planta e se tem abundância de alimentos por conta dessa torrente que varreu as regiões do deserto, ali no Negev. Pois bem, é assim que o Senhor Deus faz também com as nossas vidas. Às vezes nós estamos no deserto, passando dificuldades, semelhante ao povo, claro que não aqui, mas o povo que caminhou por 40 anos de deserto. Caminho longo, mau, pés feridos. E semelhante às nossas crianças, quando viajamos para uma distância grande, pergunta: já chegou? Já chegou? Não vamos nem falar no burrinho de Shrek, né? Já chegou? Já está perto? O povo, 40 anos de deserto, ainda longe de Canaã. Ainda longe de Canaã. Mas é exatamente assim. Deus restaura, Deus supre a necessidade do seu povo. Durante 40 anos, a roupa não se acabou, nem as sandálias. A água que jorrou até de rocha, o maná que cai do céu, e todos os suprimentos necessários para aquela grande multidão que saiu do Egito rumo a Canaã. Aqui, voltando para o texto, o Senhor restaurou a sorte daquele povo. Por isso ele vai dizer que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão naquele terreno agora fértil, pronto para ser usado para a plantação. E ele conclui dizendo: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Mas, pastor, onde é que está Cristo nesse texto? Essa é uma boa pergunta. Eu quero lembrar a você que tudo aquilo que é restaurado nas nossas vidas é a ação de Deus. A nossa própria vida, outrora perdidos pecadores, nós fomos alcançados pelo Evangelho. Foi Cristo que se deu para que nós tivéssemos a nossa sorte restaurada. Mas não apenas isso. Eu fico pensando aqui que quando o salmista escreve esse texto, ele também pensa numa restauração plena. Porque, como eu disse a vocês, o povo voltou em etapas. Não sabemos ao certo se todas as etapas já haviam sido cumpridas aqui, quando ele escreve esse texto, a etapa de volta para Israel. Não sabemos, é verdade, não sabemos. Mas parece que o autor sagrado tinha algo muito maior em vista, que era exatamente a restauração plena de Israel, o povo de Deus, não agora formado apenas por judeus, mas também por gentios, de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas. Então, eu entendo, e comentaristas apontam para isso também, que quando o salmista faz essa oração, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, ele está pensando naquele momento final, em que todo o povo de Deus está sendo reunido. Eu não estou usando de alegoria aqui, tá? É algo que é visto aqui. Você pode perceber que o salmo inteiro, ele trata ao nosso Deus pelo seu nome próprio. Você observa que no texto ele está escrito em caixa alta.
todas as vezes nas Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil que você encontrar esse nome Senhor em caixa alta, ele está falando exatamente do nome próprio do Senhor. Aquele nome que o Senhor falou para Moisés nos 10 mandamentos, o terceiro mandamento, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então você vai ver aqui que ele fala desse Deus da aliança, que tem um povo que é seu, que foi comprado pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo, para que se complete então esse número de eleitos de Deus, judeus, gentios, um pleroma, a plenitude dos eleitos de Deus. Então é como se o salmista estivesse antecipando isso, dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte de forma plena. E isso acontecerá, meus queridos irmãos, quando da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas até lá, são lutas, são provas. Mas a igreja do Senhor estará sempre caminhando. Ainda longe Canaã, ainda longe Canaã, Canaã celeste. Talvez ainda longe. Mas eu posso garantir que mais perto do que já esteve antes. Eu quero trazer então algumas aplicações para as nossas vidas, meus irmãos, rapidamente, rápidas aplicações. A primeira delas é que nós temos que pensar nessa diferença entre o Deus Criador e a criatura. E a criatura, então, tem que tratar esse Deus Criador com a máxima reverência. Porque Ele é único, Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Perfeito. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus que está presente em todos os lugares. Ele é o Deus que conhece todas as coisas, inclusive o que você está pensando aí agora, nesse momento. Porque Ele é Deus. E nós somos ovelhas do seu pasto. Ele nos amou antes da fundação do mundo. E no seu plano traçado antes da fundação do mundo, Ele decide escolher um povo para si, de todas as nações, lembrando-nos daquilo que no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor fala a Abraão, quando diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Louvado seja o seu Deus por isso. Ele já nos abençoou grandemente. No presente também, a despeito das lutas que você porventura esteja passando, nós devemos lembrar os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, diz isso: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como, pastor? Como? A perda de um familiar, uma perda financeira, uma frustração, desempregado. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então hoje, lembre-se, faça uma conta, pegue uma folha de papel, divida-a no meio. Do seu lado esquerdo, você coloca as provações. Do seu lado direito, as bênçãos. Eu tenho certeza que as bênçãos são superiores às provações. E por isso nós devemos estar alegres.
Mas ainda mais precisamos também, como igreja, estarmos alegres por aquilo que o Senhor Deus fará. Como igreja aqui, militante, quando ela vos levar para o novo templo, já passei lá, está uma construção belíssima, parabéns ao conselho da igreja, aos irmãos que pensaram, investiram, fizeram, Deus seja louvado. Então pense aí comigo no futuro próximo, não tão distante, vocês estarão num novo local? Mas não somente isso. Pensem no futuro, quando o seu Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Quando nós estaremos para sempre com Ele. Ele virá nas nuvens com poder e glória, trazendo na sua companhia os que dormem. Se nós estivermos vivos, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Senão, nós viremos com Ele nas nuvens. E depois, então, essa igreja que existe em duas dimensões, a dimensão triunfante dos crentes que morreram em Cristo, da igreja militante, aqueles que estão vivos, eles se reunirão em uma só igreja. E o Senhor, então, pisará nessa terra e instalará definitivamente o seu reino. Pense nisso. E pense como o salmista dizendo, deseje como o salmista dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor. Poderíamos usar uma palavra que é conhecida como o segundo querigma da igreja primitiva. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Imagina aí, presbíteros, perdoe-me, mas imagine aí se Jesus voltar antes de vocês terminarem o templo. Nada foi perdido. Foi para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mas seria algo tão bom de nós nos podermos reunir com todos os nossos, aqueles nossos que já foram. Lá em casa nós somos 4 irmãos, aliás 5, porque um está com o Senhor. Minha mãe teve um aborto. Pois bem, eu conhecerei ele, eu não sei como ele é, mas eu conhecerei. E todos nós estaremos juntos, então, com a sorte restaurada diante do Senhor, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Estaremos para sempre com Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu estava olhando para esse relógio e agora que eu vi que ele está parado. Obrigado, relógio. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra é tão maravilhosa, Senhor. Ela nos fala de esperança e não de desespero. Ela nos fala de completude, de plenitude, e não de parcialidade, efemeridade. A Tua palavra nos fala de glória indizível. Embora nós vivamos hoje numa glória efêmera, passageira, restrita, lampejos da glória eterna que o Senhor nos considerar. Recebe o nosso louvor, Senhor, a nossa adoração por aquilo que o Senhor fez no passado, nos restaurando a vida, fazendo de nós novas criaturas. Agradecemos pelo presente e podermos pensar e glorificar ao Senhor pelos seus poderosos feitos. E nos ajuda a, no presente, olharmos para o futuro, almejando, desejando a volta de Cristo. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
coloquemos de pé. Receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Sentai-vos, aguarde o pós-lúdio. Findado o culto, irmãos, nós queremos agradecer àqueles